Oi, meu nome é Marina e eu sou aluna de pós-graduação do curso de Gestão Empresarial do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, campus Porto Alegre. E como atividade da disciplina de Conjuntura Econômica, eu vou falar sobre o artigo do Pedro Zienczewski, cujo título é China, Milagre Econômico e Desafios Pós-Crise Financeira Internacional. Aqui na introdução, o autor já traz os pontos principais que nós vamos discorrer durante este artigo. Então, ele traz que a China ela surpreendeu com o crescimento acelerado nas últimas décadas, tornando-se potência global. E que a crise de 2008 desafia o modelo exportador e exige mudança para um modelo baseado na demanda doméstica. Então, veja que aqui nós temos um dado bem importante, que até a crise de 2008 o modelo era exportador, e após a crise foi necessário que a China revesse esse modelo para uma demanda doméstica. Aqui é importante salientar que este artigo ele foi escrito em 2012, né? E hoje, falando deste artigo, em 2025, a gente tem aí uma diferença de 15 anos. Ou seja, muita coisa também pode ter mudado desde a publicação até os dias de hoje. Mas falando então do artigo, trazendo o subtítulo Origem do Modelo Exportador. Esse modelo teve início lá nos anos 70, com abertura econômica e incentivo à exportação. Como que isso ocorreu? Nos anos 70, a China ela passou a fazer parte da ONU, e os Estados Unidos acabou oferecendo para a China, como uma estratégia de desenvolvimento a convite, abrir o mercado. E a China, em resposta a esse acesso facilitado ao mercado dos Estados Unidos, pela condição obtida, ela acabou, então, promovendo aí uma alteração cambial acentuada. Isso resultou no quê? A China acabou, então, recebendo muito investimento direto externo, especialmente nessas zonas especiais econômicas, né? E aproveitando, então, esse investimento, ele acabou concentrando-se inicialmente em setores tradicionais, como calçados, têxteis e brinquedos, né? Para aproveitar essa imensa oferta de mão de obra barata e bem treinada. Mas a China, aproveitando esse investimento, também fez o quê? Ela investiu nela mesma. Ela investiu na educação, ela investiu principalmente no ensino superior para o desenvolvimento de tecnologia, né? Assim, a China ela passou gradativamente a ocupar um papel central e estratégico, né, global, nessas empresas e acabou tornando-se a fábrica do mundo, voltada à produção de manufatura majoritariamente para mercados maduros, né? Ainda como resultado, né, dessa abertura de todo esse desenvolvimento e exportação, a China, lá no ano de 2010, ela teve um superávit em transações correntes e entrada de investimentos que resultaram em acúmulo de reservas internacionais, que saltaram de 10 bilhões para em 1980, 10 bilhões em 1980, para 2,9 trilhões em 2010. Então, quase metade do total mundial. Então, foi um salto muito grande aí que a China teve, e esses dados econômicos são muito importantes. Já no terceiro subtítulo, que fala sobre a decolagem econômica, a gente tem dados importantes aqui que falam sobre o PIB da China, né, que passou a crescer em média 10% ao ano, desde os anos 80. A renda per capita e indicadores sociais melhoraram muito, e a China superou o Japão como a segunda maior economia do mundo, lá em 2010. Então, o que é importante a gente falar aqui nesse trecho, né? Que a China, lá em 2010, quando ela ultrapassou o Japão, isso foi um marco,
porque o Japão, ele era o segundo maior do mundo. Então, se a gente for parar para pensar, de 1970 até 2010, a China ficou sendo a maior do mundo, praticamente, né? E uma questão muito importante aqui na questão social é que lá em 1979 a China adotou a política de um filho único. E o que, que isso teve de desdobramento? Como reduziu muito, né, a população, a densidade demográfica, acabou isso tendo impacto na renda das famílias, melhorou significativamente. Já as causas do crescimento acelerado da China. Então, aqui a gente pode destacar o seguinte, que esse modelo híbrido, com a presença forte do Estado e políticas econômicas heterodoxas, elas foram muito importantes, né, para que houvesse esse crescimento acelerado da China. O bônus demográfico e a poupança elevada permitiram altos investimentos. Então, como eu mencionei há pouco, essa questão demográfica foi muito importante. A industrialização e o aumento da produtividade explicam um milagre chinês, né? E a demanda foi puxada principalmente por investimento, não pelo consumo das famílias. Então, a gente pode ver que toda essa questão do crescimento da China foi pautada na exportação e na industrialização, né? A questão demográfica também foi muito importante. O que aqui é importante também salientar é sobre este modelo híbrido que existe lá na China, né? Que as características deste modelo, né, de crescimento chinês, ele combina o mercado externo e interno ao estilo japonês e coreano, né? Com a presença marcante do Estado e gerenciamento heterodoxo da política econômica. Só que no que ele se diferencia desses outros países que eu acabei de citar, né? Que o elevado tamanho de seu mercado interno e maior controle da economia. Neste modelo, né, convivem propriedade estatal, propriedade privada, planejamento centralizado, política industrial com protecionismo seletivo e forte regulação do sistema financeiro, direcionamento do crédito e integração controlada com o exterior. Então, a gente tem aí a presença do Estado muito forte nesse modelo chinês econômico, né? Mas convive, sim, a iniciativa privada ali, né? Então, esse milagre chinês, ele resultou, né, da incorporação dos fatores de produção, capital e trabalho, principalmente, né, ali do primeiro, né, que falas cuja contribuição aumentou nos anos 2000. Então, essa questão do capital foi muito importante na China. O papel atual da China na economia global. Então, aqui nós podemos destacar que a China ela integra cadeias globais como intermediária entre os países asiáticos e os desenvolvidos. Ela beneficiou o mundo com produtos baratos e ajudou a manter a inflação global baixa, mas ela causou problemas como a desindustrialização em países ricos e competição predatória entre países em desenvolvimento. Então, claro, tudo tem um lado bom e um lado não tão bom, né? O que acontece nessa questão da China, como ela ser uma intermediária entre países asiáticos, né? A China, ela acaba recebendo produtos intermediários de países como o Japão, como a Coreia, como Taiwan e outros países. Daí ela acaba esses produtos e exporta para economias industrializadas, né? O que isso tem de desvantagem para os países em desenvolvimento, né? A China, em função do seu tamanho, ela tem sugado parcela importante desses investimentos mundiais, né? E acaba se tornando um obstáculo para a conclusão da industrialização em alguns outros países e para o acesso de novos ao desenvolvimento. Então, ela acaba sugando isso tudo e não deixa para os demais países, né? E, por outro lado, a China colaborou
né, para o período de grande moderação, ou seja, né, para manter reduzida a inflação global ao abastecer o mundo com produtos de baixo custo. Então, tudo tem um lado bom e outro não tão bom. O que aconteceu aí no que diz respeito à crise financeira internacional e o que aconteceu com essa resposta da China em curto prazo? Então, a crise de 2008 reduziu exportações, reduziu esses investimentos diretos externos e o crescimento do PIB. O governo respondeu com um pacote fiscal de 586 bilhões e estímulos monetários e creditícios. Medidas evitaram a desaceleração mais grave, mas geraram riscos como bolhas e crédito informal. Então, aqui a gente vê que foi quando a China ficou um pouco balançada. Desafios, então, que a China acabou tendo: crise financeira internacional e conversão estrutural. O que essa crise acabou trazendo para a China? A crise evidenciou a necessidade de mudar o modelo de crescimento, reorientação para o consumo interno enfrenta obstáculos como excesso de capacidade na indústria. Também trouxe aqui como outro tópico: a mudança exige políticas públicas para ampliar o consumo e mitigar os custos sociais da transição. E há risco de envelhecimento da população comprometer o futuro crescimento. Então, em suma, né, o que aconteceu? Após essa crise de 2008, a China, né, tinha condições e acabou investindo no país, né, injetando dinheiro para que não fosse pior. Mas, por que essa crise afetou tanto a China? Porque a economia dela é uma economia baseada na exportação. E quando se tem uma recessão mundial, os outros países vão acabar parando de comprar. E aí a China viu que ela estava à mercê dos outros países e viu o quanto que é necessário ela fortalecer o mercado dela, o mercado interno, né, o mercado doméstico. Então, eles se saíram bem, mas abriu um alerta para um novo modelo. Então, ainda nas considerações finais, o que o artigo nos traz? Né? Que a abertura e industrialização explicam o rápido crescimento chinês, porém o modelo gerou desequilíbrios e vulnerabilidades externas. O grande desafio atual é reorientar o crescimento de forma sustentável, antes de a China envelhecer sem enriquecer, porque nós tivemos aí também uma grande mudança demográfica ao longo dos anos, né? Em que com a política de um filho único, né, a China acabou que não renovou muito a população dela. Então já tinha uma população muito grande, aí ela vai envelhecendo, a quantidade de nascimentos diminuiu, então a China tem que rever a sua estratégia em um novo modelo econômico para que ela consiga, então, seguir produzindo, fortalecendo o mercado interno e não ficar também só à mercê das exportações. Esse artigo, né, eu saliento que ele foi escrito em 2012, né, que o Pedro publicou ele. De 2012 para 2025 são 15 anos. Então, muita coisa mudou. Ficamos no aguardo, né, de um novo artigo do Pedro para a gente poder discorrer aqui quais que foram, então, os resultados. Eu agradeço vocês pela atenção até aqui e desejo que esse vídeo e que esse artigo tenha servido para o conhecimento de vocês. Muito obrigada!